Oi, gente, tudo bem? Vai começar a nossa live. Eu vou entrar aqui no outro computador também, para ficar mais fácil de eu poder responder, né, vocês e conversar com vocês. Vamos lá. Esperar um pouquinho, tá? Para quem tiver que entrar, para quem tiver que tá aí comigo, né, pra gente poder conversar, tá bom? Bem. Tá? Tô esperando vocês. Quem for chegando já vai compartilhando, lembrando aí o pessoal, pra gente poder tá junto. Olha, a Vilma chegou, meu maridão chegou. Oi, pessoal. Vilma, meu irmão, acho que tá aí junto com você, cunhada. Irmão, beijo. Vou esperar mais um pouquinho, vou recebendo vocês pra gente poder começar assim com alguma galerinha que for chegando, tá bom? Aí a gente inicia nosso bate-papo hoje especial, segundo bate-papo, segunda live, né, do mês das mulheres, e hoje a gente vai falar de um tema super importante para todas nós que tem a ver com a maternidade e a carreira, né, a maternidade e o trabalho. E aí a gente tem uma série de questões que a gente passa em relação a isso. E vai ser um bate-papo bem legal, eu gostaria que vocês participassem, escrevam, comentem a experiência de vocês, vai falando com a gente. Às vezes a minha história talvez não possa ajudar tantas pessoas, né, quanto a das pessoas que participam com a gente, que vão entrando, vão falando, vão colocando as suas próprias histórias. Então vem, vamos conversar, vamos falar, tá bom? Sinta-se à vontade para perguntar o que quiser, para comentar o que quiser. Vamos fazer esse grupo sentir todo mundo em casa, tá? Depois vocês me dão um feedback, tá dando para ouvir legal, enxergar legal? Como é que tá a nossa live? Tá dando para poder me ouvir? Vocês me dão um feedback, por favor, tá bom? Pra gente, que esse for o caso, eu ajusto o som, tá bom? Legal, gente. Vamos começar então no nosso bate-papo, até por respeito a quem já está aqui comigo pontualmente, né? E aí, conforme o pessoal for entrando, depois eu vou disponibilizar para vocês a da semana passada, que foi, né, com a Rose e com a Magali. A gente falou um pouquinho sobre a carreira depois dos 40 anos, né? E foi super legal, foi muito engraçada. Meu celular voou, gente, ele não caiu, ele voou. Vocês já viram o celular voar? O meu voou. Foi muito engraçado. E aí eu dei, lógico, uma editadinha, né? E coloquei lá no canal do YouTube. Depois eu vou estar passando para vocês o canal, para quem não assistiu, quiser assistir. E para essa também ficar lá, vocês podem compartilhar, por favor, compartilhem, tá bom? Meus amores, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da maternidade, então. Vamos lá ao foco, ao assunto. A gente tem N questões, né, relacionando a isso. Legal, a pessoa está confirmando que está ouvindo, bacana. E assim, fica a dúvida, eu volto no trabalho, né, depois se você sai de licença maternidade, poxa, eu vou voltar a trabalhar, não vou voltar a trabalhar, se muda de carreira, se desiste de carreira. Às vezes essas dúvidas começam até durante a gravidez, às vezes não é nem depois, não, às vezes começa durante, já uma série de coisas passando na cabeça da mãe. E a gente sabe que a gente ouve tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa quando a gente tá grávida, quando a gente acaba de ser mãe, que vira um tumulto ainda maior, né, na cabeça da gente. A gente ouve, mas você ficar só em casa, você perde a sua identidade. Ou outras falam assim, mas se você for trabalhar, você vai perder a afetividade com o seu filho. Aí na internet você lê um pouco de cada coisa, tem hora que você já não sabe o que fazer. E vai juntando, somando, né? E nada na maternidade é como era na teoria, né? Quando você se torna mãe, você percebe que realmente as coisas não são do jeito que você imaginava. Sempre vai ter alguma coisa surgindo, alguma coisa diferente, né? Do que você pensava, do que você associava à maternidade. Eu tenho minha filha, ela tem 2 anos, vai fazer 3 anos agora, né? No meio do ano.
E eu lembro que quando eu pensava na maternidade, eu sempre imaginava eu fazendo meus filhos dormir. Eu pensava sempre em dois, né? Hoje eu já tô em dúvida, mas enfim, eu pensava sempre em dois e eu ficava imaginando, né? Fazer minha filha dormir. E era a cena que eu sempre pensava bastante, e eu faço ela dormir, óbvio. Mas tinha muitas coisas que eu não tinha como saber, não tinha como imaginar, porque estava tão fora do meu contexto que eu não tinha como imaginar. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo e essa história servir um pouquinho de pano de fundo para a gente conversar. Mas como eu disse para vocês, eu gostaria muito que vocês também pudessem contar a história de vocês, compartilhar comigo, compartilhar com outras pessoas, conforme a gente for falando do assunto, vai comentando, vai conversando comigo, fazer esse bate-papo ficar melhor, tá bom? Ficar mais animado, mais gostoso. Eu resolvi até falar um pouquinho dessa minha história, porque, na verdade, a questão da maternidade e carreira para mim começou, sim, antes mesmo de eu ficar grávida. Eu tinha, lógico, todo um planejamento mental sobre isso, mas eu não tinha nada assim, nossa, vai acontecer em tal ano, tal data, enfim, né? Então, as coisas foram acontecendo de forma gradual. O que acontece? Eu trabalhava numa empresa e tudo, e estava muito bem, e eu tive alguns problemas de cunho familiar. Meu pai faleceu, aí veio um grande tumulto, né? Inclusive emocional, foi um abalo, nós éramos muito, muito unidos. E pouco tempo depois, pouco tempo antes, aliás, eu tinha assumido um cargo de liderança, gerência de um setor na empresa em que eu trabalhava. E era uma missão bem difícil, eu estava passando por uma reformulação, né? Enfim, teve várias mudanças na empresa, eu já trabalhava lá há anos, e teve várias mudanças naquele momento também, né? E veio meio que em seguida de toda aquela questão do falecimento do meu pai. E nessa questão toda eu estava me preparando, aí eu busquei alguns cursos, algumas formações, inclusive o coach eu busquei por critério de melhorar a minha formação em liderança e poder fazer uma liderança melhor. E na época que eu tinha acabado, eu lembro que eu tinha acabado de me fechar, né, com o Instituto Brasileiro de Coach, a segunda formação, que era de business, eu fechei pensando assim, poxa, agora eu preciso de alguma coisa que, como a empresa estava todo aquele sufoco todo e para mim aquilo era tudo muito novo, eu precisava realmente me preparar. Eu falei assim, eu preciso de uma formação mais voltada para o mundo empresarial. Então eu fui e fechei nesse foco. Mas aí surgiram N questões, né? Teve uma mudança de chefia, enfim, teve N questões e eu confesso que eu fiquei bem animada, mas talvez não estivesse tão pronta para aquela coisa toda. E daí a minha necessidade de buscar essa formação e fazer tudo aquilo. Mas um dia veio a critério uma frase para mim, dado o acontecimento de uma reunião, eu ouvi a seguinte frase: olha, eu tenho realmente muita dó de você, que como mulher no cargo que você tá, porque é muito difícil que você consiga ter uma família, que você possa ter filhos. Eu era casada. Aquilo para mim foi um choque, um banho de água fria, porque eu nunca tinha pensado em escolher. Eu nunca tinha pensado em ter que decidir uma coisa ou outra. Mas a minha resposta saiu meio que quase que instantânea, porque eu achei tão absurdo que saiu quase que instantânea. Eu falei assim, olha, então eu não sei o que vai ser feito porque eu quero ter filhos. Né? E não era um pensamento de imediato, eu não tinha a pretensão de ter filhos de imediato. Mas dali, há pouco tempo, menos de um mês, eu fui demitida. E aí eu já tinha um curso, eu estava trabalhando meio que assim em segundo plano com o coaching, mas num âmbito menor, porque eu tinha só uma formação, não tinha especialização, fazia um ano só que eu tinha formação. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso e bola pra frente. E aí eu conversei com o meu esposo, com o Fábio, e falei assim, olha, Fá, e aí, o que nós vamos fazer, né? Eu acho que se for pra gente poder agora ter um neném, eu acho que seria o ideal, porque eu não acho legal eu entrar numa empresa, começar a trabalhar e falar, ai, desculpa, fiquei grávida, né, tal, eu não achei legal, já que eu já estava pretendendo. Seria diferente se não, mas eu já estava, né, e ele falou, não, vamos embora, a gente segura as pontas, eu seguro aqui, e aí a gente toca o barco,
vamos tentar. E beleza, porque o ramo que eu trabalhava, né, eu não conseguiria trabalhar meio período, eu não conseguiria conciliar de uma forma assim que não prejudicasse também o trabalho dele, né? Então a gente teria que pensar assim, olha, vou arrumar e aí tem aquela coisa, um tempo de um ano para depois pensar em ficar grávida, aí vem a licença maternidade, então a gente já foi ali, logo de começo, vamos. Então, beleza. E aí passou um tempinho, eu fiz os cursos e comecei a trabalhar, trabalhar, fui no médico, conversei e tal. Pensei que o Leonardo chegou, pensei que não ia estar ficando grávida naquele momento, mas foi assim, muito rápido, foi muito rápido, foi menos de um ano depois que eu saí, eu já fiquei grávida da Elisa e foi uma gravidez maravilhosa, foi super tranquila, eu trabalhei a gravidez inteira, até a última semana eu trabalhei, né, eu lembro que eu trabalhei até a segunda-feira, a Elisa nasceu na sexta-feira, e eu tirei esses dias para que eu pudesse arrumar as coisas, né, para receber ela, deixar o ambiente mais calmo, para estar recebendo ela e tal. Mas trabalhei, já tava aí, eu tava só atendendo, né? Comecei a ficar só no coach mesmo, e atendendo, estudando, pesquisando, fazendo alguns cursos, me especializando. Aproveitei e falei assim, ó, já que eu saí da área que eu tava, né? Que era uma área que é mais empresarial, que demanda você estar mais por dentro e tal. Falei, já que eu saí, agora eu vou então aproveitar, Daniel chegou, eu vou aproveitar e vou meter a cara nisso aqui, vou me especializar no coaching o máximo que eu puder, vou aprender o máximo que eu puder, eu gostei, é o que eu, né, pretendo fazer e eu conseguiria conciliar. Então, para mim, terminou sendo uma decisão, entre aspas, fácil, porque meio que as coisas aconteceram, né? Eu fui demitida e aí eu já tinha essa segunda carreira, resolvi empreender e falei, vou lá, vou aprender e vou fazer o que tiver que ser feito, não vai ser mais uma segunda carreira, vai ser a minha carreira principal. E aí veio a Elisa, e o que eu pensei? Eu pensei assim, poxa, vai ser tranquilo, né? Os bebês dormem. E aí agora começa a nossa conversa. Porque não foi bem assim, né? Quem tá um pouquinho mais próximo de mim sabe que a Elisa nunca foi um bebê que dormia muito. Ela não é de dormir até hoje. E era um reloginho de 3 em 3 horas, né? Então meu esposo também teve que estar um pouco mais ainda presente do que ele já estava no trabalho, porque aí até engrenar a minha carreira tem todo um processo e a gente vai falar bastante dessa parte na próxima live sobre empreendedorismo, não percam. Se você conhecer aí alguma mulher que está querendo empreender ou que já é empreendedora, vem, compartilha lá. Mas essa parte toda, para mim, de escolha, não houve uma escolha no sentido de voltar. Mas para muitas mulheres, essa opção não ocorre, né? Dentro da profissão, você tem que chega num determinado momento que você tem que fazer uma escolha, ou você volta a trabalhar, ou você deixa o seu trabalho, ou você concilia, né? São as opções geralmente que vêm na nossa mente. O que você vai fazer? E aí entra a seguinte questão. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse momento é na sua realidade atual. Qual que é a sua realidade? Aquele dinheiro, ele é importante para o sustento da sua casa? Porque quando entra uma necessidade, a escolha meio que sai fora pela outra porta, né? Quando a gente tem uma necessidade de trabalho, a gente termina não tendo um espaço para você poder escolher, eu não vou trabalhar, né? E aí algumas pessoas, durante a gravidez, até contam, não, mas aí eu coloco na creche e aí até deixo de alerta, nem sempre você consegue vaga na creche, né? Então, já está considerando a questão da escola, a questão de alguém para cuidar, essa pessoa vai poder estar com você por bastante tempo, vai poder ajudar você por quanto tempo, né? Então, tudo isso é um princípio de pensamentos. Eu vou deixar, vou colocar na creche, eu vou pagar uma escolinha, vai ser tempo integral, vai ser meio período. Tem N questões que entram nessa programação, que a mulher pensa e muitas vezes o companheiro também. Algumas vezes o esposo ou o companheiro da pessoa, as pessoas que estão ao redor, têm horário flexível e consegue ajudar.
Mas eu conheço mães, por exemplo, que estão em outra cidade, a família não está ali, quase não tem amigos, o esposo trabalha integral ou trabalha por turno, e aí de repente você está ali naquela situação, e agora, né? Como que vai ser? Com quem que eu vou contar? Então esse planejamento é muito importante de você olhar, se você está no momento ainda pré-maternidade, né? Se você ainda não está esperando seu neném, ou se você já está esperando seu neném e está planejando, esse momento é importantíssimo de você ver e fazer de repente até um planejamento financeiro com a pessoa que você mora, com as pessoas que moram com você, para poder administrar essa situação, ok? Outra questão que é muito importante você pensar, além da questão financeira, da necessidade, é a questão de autorrealização. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que não aguento ficar dentro de casa, numa vida cotidiana de dona de casa. Para mim, por um tempo, tranquilo. Passou de 6 meses, eu comecei a entrar em desespero total. Quando eu tinha 6 meses, eu já estava assim, quero voltar a trabalhar, quero voltar a trabalhar, quero voltar a trabalhar. Porque, para mim, e além da questão financeira, era uma questão que preenchia o meu lado emocional, o meu lado psicológico, que me preenchia em questão de satisfação pessoal. Eu gosto, adoro estudar, eu adoro trabalhar, eu sempre fui muito ativa, sempre fiz várias coisas além do trabalho. Então, de repente, você se vê full time para uma criança, vai atingir um pouco da sua personalidade. Você precisa pensar, não, tô legal, eu consigo lidar com isso, aos poucos eu vou me acostumando ou não. Porque aí você termina passando também para a criança tudo o que está acontecendo com você, né? Tudo que está abalando o emocional da sua família, do seu esposo, das pessoas que estão com você. Se você tem outro filho, do outro filho, passa. Então é importante você ter essa autoconhecência, esse autoconhecimento. Como que tem sido sua vida até aqui? Você, durante todo o tempo, como que você se sente melhor? Você faz várias tarefas? Você é uma pessoa multitarefas? Você é uma pessoa com uma agenda cheia, cheia de coisas para fazer? Tem trabalho social? Não tem trabalho social? Tem uma vida social bem assim agitada? Não tem? Como que é o seu dia a dia, né? Então esse é um segundo ponto para você pensar. O primeiro é o financeiro, o segundo é a questão da realização pessoal, da personalidade, enquanto a estilo de carreira, estilo de vida. E aí entra um último ponto, que é o ponto da liberdade financeira, né? A gente sabe que a gente tem um grupo de mulheres que não trabalha por uma questão de eu preciso do dinheiro pro sustento, eu preciso do dinheiro para minha liberdade financeira, porque eu gosto de não depender, eu gosto de não pedir, eu gosto de não ter essa pressão, né, de que tudo que eu precisar, por menor que seja, eu vou ter que conversar com a pessoa que mora comigo, desde de um batom a uma coisa maior, um objeto maior. Então, assim, tem N quesitos, não é só uma questão de tipo, volto ou não volto, quero ou não quero, não é só um querer. Tem toda uma análise de vida que deve vir por trás disso. E aí entra uma outra questão, que é a questão da divisão de tarefas. Se você se propõe a ficar em casa, e todo mundo falou assim, se você vai trabalhar, então vai ter que dividir as tarefas, a hora que a pessoa chega, vocês dividem as tarefas, porque a casa é dos dois, e aí os dois trabalharam o dia inteiro fora, então os dois têm que dividir a tarefa, tanto de ficar com o bebê, né, de brincar, de dar atenção, de cuidar, quanto da casa. Mas quando você também não trabalha, também é importante essa divisão de tarefas, porque você fica em casa o dia inteiro com a criança, cuidando daqueles afazeres, e tem criança que é tranquila, tem criança que dorme, que é uma beleza, ou que você consegue conciliar fazer, mas tem criança que não. E aí a pessoa que vai chegar depois de um dia inteiro de trabalho, tá te dando aquele apoio financeiro, de repente vai ter que te dar também o apoio para você dar uma aliviada no estresse, para você sair, para você ser um pouco você, para você recuperar sua identidade mesmo, pessoal, né? Para você de repente ter um momento de fazer algo só seu, que você não seja a mãe, que você seja naquele momento você de novo, se redescobrir de novo. E tem também a conciliação das atividades do casal, né? Nem tudo que vocês fazem enquanto casal antes de ter filho, vocês vão poder fazer depois que ele nasce. Tem algumas coisas que não são adequadas para uma criança. Tem coisas que
tranquilo, dá pra você conciliar, dá pra levar. Eu até lembro que eu falava pro Fábio, acho que pra gente não vai ter muito problema, porque os lugares que a gente costuma ir, criança pode ir numa tranquilidade, né? A gente não tenho até hoje o costume de uma vida noturna e tudo mais, eu sou bem tranquila, eu sou bem diurna. E meu esposo também. Mas tem muitos casais que têm, e que isso é muito importante, então são coisas que devem ser pensadas, né? E aí você chega nesse impasse, Karina, poxa, como que eu decido? Se eu volto ou não? Se eu retorno para o trabalho, se eu retorno para o mercado de trabalho, ou se eu não retorno para o mercado de trabalho? Bom, primeiro ponto, como eu disse, é você, é analisar a sua família, as suas necessidades, né? E eu acho que é crucial, principalmente essa questão do planejamento financeiro, né? Você saber que quando os dois trabalham, vocês têm um patamar. Quando um não trabalha, vocês têm outro patamar, né? E aí tem que fazer todo um reagrupamento, até porque vai ter uma outra pessoa que vai demandar custos. Então, um planejamento, saber se é possível você não trabalhar, se é possível você não ajudar. E aí, de repente, entra uma outra opção. Eu tenho que ajudar voltando ou eu vou escolher uma segunda profissão, uma outra profissão que eu concilie, né? O que você pretende? Eu tenho quem fique com o meu filho ou não tenho? Eu consegui colocá-lo na escola, consigo colocá-lo ou não consigo colocá-lo, né? Então, esses são os quesitos do âmbito de análise de necessidades. É o primeiro ponto. A partir do momento que você decide ficar em casa, você fala assim, não tem necessidade de eu voltar financeiramente, ou eu não tenho condições de deixar meu filho com ninguém, não consegui uma escola e não consegui uma vaga numa creche, não consegui, não tenho. Então, eu vou ter que ficar em casa e a gente vai ter que se dar um jeito aqui e reagrupar as contas. A partir do momento que você tem que ficar com a criança em casa, é importante que você pense também em ter um tempinho para você. E não digo só um tempinho para você sair ou para você fazer alguma coisa que você goste, mas para você não parar de se preparar para o mercado, porque a vida lá fora não para. Então você pode fazer um curso livre, um curso gratuito, ler livros, assistir palestra, se mantenha informado. Porque senão quando você voltar, você tem aquela situação que nem a gente falou, né? A semana passada nós comentamos, às vezes as mulheres passam 10 anos fora. Ficaram para ficar alguns meses, passaram 10 anos, e aí quando você volta no mercado é muito mais difícil. Então é importante você se manter atualizado, porque depois se você voltar para o mercado e for se atualizar, trabalhar e fazer uma pós-graduação e fazer um curso, talvez não seja tão fácil, né? Pode ser que seja um pouquinho mais difícil ainda. Você, a Laís entrou, oi Laís. Então pode ser que seja ainda mais difícil para você conciliar, porque você vai conciliar a casa, a maternidade, o estudo, né, aperfeiçoamento e o trabalho. Então, se você decide parar um tempinho, que esse tempo também possa ser dedicado para você nesse sentido de carreira. E se não, se você decidiu voltar, não, Karina, eu consegui, ou alguém para ficar com o bebê, ou uma escola, eu preciso voltar por motivo financeiro ou por motivo de realização pessoal, eu acredito que isso é importante para mim, vai ser importante para o meu filho. Legal, ótimo, maravilhoso. E aí é importante que você pense assim, hoje a gente fala muito de equilíbrio, de qualidade de vida. Jéssica chegando, e a gente fala muito disso, dessa conciliação de tempo e tudo mais. E eu friso muito uma questão, gente, qualidade de tempo, gestão de tempo nem sempre tem a ver com quantidade de tempo, mas tem a ver com qualidade de tempo. É óbvio que vai ter horas que você vai ter que se dedicar um pouquinho mais ao trabalho e tem horas que você vai ter que se dedicar um pouquinho mais ao seu filho, e isso não tem como você planejar assim, sabe, o tempo todo. Não tem, não é uma coisa assim tão fácil. Rose, que bom que você chegou. Então, não é uma coisa que você vai falar, não, vai ser assim e vai funcionar perfeitamente, né? Vai ter horas que você vai ter uma hora extra, que você vai ter uma demanda que não estava esperando, como vai ter horas que você vai ter seu filho doente, você vai precisar sair para buscar, a escola vai te ligar, ou a pessoa que cuida dele vai te ligar, enfim, né? Tem N questões que podem acontecer. Então, a questão... E você vai ficar dividido, e você vai sentir aquela questão, devia estar lá, não devia estar lá, né? Poxa, eu tô aqui com meu filho, tô pensando no meu trabalho, vai atrasar tudo, tô prejudicando outras pessoas. Acontece. Tem esses dois lados. Vai ter sempre essa questão da gestão de tempo, num balanceamento, e você vai precisar estar sempre equiparando as coisas. Mas o que você deve focar mais, nesse caso,
é a qualidade de tempo, de você estar no serviço, né? Lógico que você vai ter o tempo, né, no seu horário de almoço ou em algum determinado momento, a depender do seu serviço, para você ver como é que está a situação lá, mas quando você estiver no serviço, dedique-se a estar lá. O foco gera uma produção, uma produtividade muito maior, né? A gente consegue fazer coisas com foco em 15 minutos que sem foco a gente não faz em 2 horas. E aí outra questão é quando você está com o seu filho. Quando você está lá com o seu bebê, com o seu filho, com a sua filha, esteja com ele, não esteja com o celular, não esteja com a TV, entende? Lógico que nas atividades domésticas, né, a gente chega aí, você vai chegar do serviço, você vai fazer uma janta, você vai arrumar a sua casa, sempre vai ter alguma coisa para fazer, sempre vai ter alguma coisinha, mas é possível sim tirar um tempo específico para o seu filho, para a sua filha, nem se for de 15 minutos. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, é importantíssimo para o seu desenvolvimento como pessoa, como mulher, para o vínculo da sua família. E a gente sabe que está todo mundo hoje muito conectado e que você vai sair do serviço, que talvez seja o único momento que você tem para fazer um social, conversar com sua família e tudo mais, mas aquele momento precioso que você vai ter com o seu filho é fundamental, né? E é importante que você reserve um tempo exclusivo para estar com ele, né? E aí você encontra as facilidades, né? Eu brinco, por exemplo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa na cozinha e a Elisa tá ali comigo. Eu ponho a mesa, a gente brinca, eu falo que eu vou comer a comida dela, ela vem comer a minha comida, né? Eu dou um pulinho ali, ando de bicicleta, volto, faço uma dança, faço um baby shark e volto às tarefas e assim a gente vai. E até tem uma situação bem engraçada, a Elisa não pode ver meu computador, que ela fala, eu vou trabalhar, porque ela me vê, né, digitando, trabalhando, fazendo um post, pesquisando, estudando, e então ela já tem essa referência de que isso também é trabalhar, ela é dessa geração, né, de que não precisava estar ali, indo ao trabalho para trabalhar, ela já tá vendo essa geração de que o fato de eu fazer essas atividades em casa é o meu trabalho, faz parte do meu trabalho. E eu também costumo falar quando eu tô fazendo alguma atividade da casa, lavando uma louça, passando uma roupa, a mamãe tá trabalhando, quer ajudar a mamãe no trabalho da mamãe, porque o trabalho de casa é trabalho, né? A gente às vezes tem essa questão de quem fica em casa não trabalha muito, né? Trabalha bastante. Então é importante que a criança saiba que aquilo também é um trabalho. A mamãe tá trabalhando agora, tá fazendo uma coisa aqui, né? Daqui a pouquinho a mamãe vai sentar com você, vai estar com você. É importante a gente ter essa sinceridade com a criança dentro do que ela pode entender. E também é importante a gente ter essa sinceridade com a família, do que a gente está conseguindo, do que a gente não está conseguindo, do que está sendo difícil, de fazer os reajustes. Porque às vezes a gente faz um ajuste ali no começo, conforme o tempo vai passando, as realidades vão mudando, as necessidades vão mudando. Então você vai ter que fazer esse reajuste com o seu esposo, com a sua mãe, com quem ajuda você, com quem está ali com você o tempo todo. Eu não sei qual é a sua situação, se você é casada, se você é solteira, se você tem parente perto, não tem parente, tem amigo perto, não tem amigo perto, mas isso é uma questão que às vezes a gente precisa agrupar. E, aliás, essa é uma questão muito importante, gente. Quando a gente tem pessoas, eu tive a sorte eu tenho uma grande amiga minha, uma amiga irmã, que é a Fê, e ela tinha ganhado o neném, ele tinha um pouquinho tempo, né? Era bebê ainda, tinha um aninho. E aí veio a Elisa, então eu consegui ter um apoio, né, de orientação, da pessoa tá passando por aquele mesmo momento, uma dá força para outra, e daqui a pouco vem outra, aí veio a Camila, né, com o Joaquim, a gente foi se juntando em questão de pessoas que tiveram filhos próximos. E isso ajuda, porque a gente forma uma rede de apoio, de dar risada mesmo das coisas. E tem hora que um liga para outro e fala assim, olha, tô precisando sair, tô precisando, né, dar uma esfriada na minha cabeça, sair dessa rotina, sair desse impulso e a gente se ajuda. E aí quando você tem uma situação de uma mulher, de uma mãe que não tem essa rede, né, ou que todas as amigas são solteiras, e aí tem uma mudança sim, né, nessa vida social. Tem uma mudança assim na aceitação, na conversa, né? Eu lembro que alguns amigos que não tinham filho, quando chegava perto dos amigos que tinham, falavam assim, eu não sei mais o que falar, não sei mais o que conversar, porque a conversa terminava girando em torno da maternidade. Então tem sempre uma mudança assim por vir, geralmente em torno
da nova rotina, da nova vida. Se você, é o caso seu, de estar longe de todo mundo, você não tem uma amiga que está vivendo no mesmo momento, não tem família perto, Cleide chegou, não tem ninguém ali, Silvia, Rose voltou. Se você não tem ali alguém perto de você, então vale a pena sim você procurar redes. Hoje a gente tem essa alternativa, né? Tem grupos de mães na internet, tem grupos de mãe em lugares de apoio, nas cidades mesmo, e eu acho isso importantíssimo, porque a gente vive momentos de altas e baixas emocionais, familiar, no casal, não é fácil, né? A gente não tá falando de algo que vem, é uma fase, acabou, não, filho é para sempre, sempre vai estar ali, e esse é um quesito muito importante a gente lembrar, é para sempre, sua vida não vai voltar ao normal, sua vida vai mudar, né? O seu normal agora é com o seu filho, é com sua filha, é com essa família que você tem. Então, não tem mais vai voltar, eu vou continuar tendo aquela. Não vai, nunca mais você vai ter aquela vida. Sua vida agora vai ser outra e pode ser muito melhor, né? Tem uma fase de recomeço, tem uma fase de ajuste, tem uma fase de planejamento, mas é uma nova vida, é uma nova etapa e tudo na vida é assim, tem etapas, tem novos momentos e depois vão surgir outros momentos novos para você conciliar. Se no começo você não sabia viver com o bebê, daqui a um tempo você vai sair com o seu esposo sem o bebê e vai falar, tá faltando alguma coisa, não sei o que fazer sem o meu filho. Então é importante você ter esse ponto de partida. Não vai ter voltar à minha vida normal, não vai ter voltar como era antes, vai ter como eu vou fazer de hoje em diante para ser melhor dentro do que eu puder. E essa cobrança tem que ser muito cautelosa. Nós não somos super-heroínas. Nós não somos deusas do Olimpo. Nós somos pessoas humanas, mulheres, ok? Nós temos direito sim de ter vezes que a gente, poxa, não queria estar ali. Vai ter momento que você vai falar, ah, meu Deus, o que eu fiz? Quero sair daqui. E vai ter momentos que você vai falar, ah, quero ter mais um, que delícia, amei ser mãe. Tem todos esses momentos. A culpa faz parte desse processo de enriquecimento que é a maternidade. Viver todas essas nuances fazem parte do que nós somos, do nosso ser humano, né? Que sente, que precisa, que necessita, que compartilha, que tem uma vida social, né? Que quer se sentir amado, que quer se sentir mulher, que quer se sentir competente, além de se sentir mãe, além de se sentir dona de casa, dona da família, e tem a questão de você querer estar junto com a pessoa que você ama, além de ser a profissional por excelência que você queira ser. Hoje a gente tem uma nova geração chegando no mercado e essa geração, Eleonor, essa geração que está chegando agora no mercado, ela tem uma tendência um pouco diferente da minha geração. Eu sou da década de 80. Essa geração que veio agora nos anos 2000, meados, final de 90 a 2000 em diante, principalmente 2000 em diante, ela é uma nova geração, é uma geração que começa a entrar no mercado mais cedo, que se prepara um pouco mais cedo, e a maternidade fica bem para depois, né? Mas aí ela consegue ter uma oportunidade diferente. O pessoal da minha geração, quando chegava, por exemplo, num cargo de liderança numa empresa, já estava nos INTA, né? Nos 30 e alguma coisa. Então conciliava com o relógio biológico, com o momento, poxa, nossa, já tenho 30 e poucos, eu quero ser mãe, senão não vou aguentar, não vou conseguir, com as cobranças da sociedade e tudo mais. Porque assim, ó, você tá namorando, te pergunta se vai casar. Você casa, te pergunta se vai ter filho. Você tem o primeiro, vão perguntar do segundo. Mas se você tiver o terceiro, todo mundo vai fazer piada. E assim vai, é normal. Então vai ter sempre uma questãozinha. Então assim, já começa aquela cobrança, né, da idade. Na minha geração, quando você chegava nos 30 e poucos, que você ia assumir um cargo de coordenação que exige bastante da sua carreira, e aí exige que você se prepare, e às vezes que você se dedique um pouco mais à carreira, chegava também o horário de ser mãe. Hoje a gente tem aí gerentes, diretores na faixa dos 30 anos. Ou seja, e a maternidade também já tem uma possibilidade, já aumentou o nosso tempo de ser mãe. Então, a gente consegue ter um leque maior, né, de tempo de carreira e de tempo para você ser mãe, você poder viver esse momento da maternidade e conciliar as duas coisas. Então, fica um pouquinho mais fácil, talvez, para essa geração. Não sei, não dá para saber, só vou saber conforme a gente for sentindo, né? Eu vejo muitos dessa geração, a maioria que eu atendo
numa consulta ou num coaching de carreira fala para mim que não quer ser mãe, pelo menos não tão cedo. É o feedback que eu recebo. Por quê? Porque quer primeiro se dedicar à carreira, se estabilizar, curtir a vida, viver tudo que tem para viver, para depois, na estabilidade, pensar na maternidade. E tem essa opção, né? Tem uma facilidade um pouquinho maior. Mas nem todos tiveram e nem todos têm essa opção. Às vezes é necessário conciliar um pouquinho mais as coisas. E é importante a gente pensar nessa questão do dever feminino. Várias vezes na entrevista, e eu digo isso até por mim, já entrevistei pessoas e quando a pessoa falava, olha, eu sou mãe, eu ainda não era mãe, e eu perguntava, seu filho estuda, como é essa questão para você? E para eu ouvir o que a pessoa tinha a me dizer, no sentido de sentir mesmo, como não era uma experiência que eu podia compartilhar, não era minha essa experiência, eu não podia entender o complexo da vida daquela pessoa, então eu sempre deixava a pessoa falar, né? E aí a maioria das vezes a mãe falava assim, não, é tranquilo, tem escola, tem minha mãe que fica com ela, tem, né? Sempre tinha alguém, mas eu não tava sempre essa preocupação naquele olhar da mãe, tipo assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir um trabalho porque eu tenho filho. Às vezes você falava no currículo, né? Você falava assim, você tem um neném, tantos anos. A pessoa ficava até assim, estática. E não é uma coisa que não tenha razão, tem razão sim. Muitas vezes é um fator de eliminação em algumas empresas, ainda há esse fator de eliminação. Na preocupação do sentido que o dever de cuidar da família é da mulher, não é. Isso depende do formato da sua família, do acordo que há entre você e a pessoa que mora com você, que cuida dessa criança com você. Às vezes as pessoas falam que é certo e que é errado. Não é o que é certo e que é errado, é o que funciona na sua vida, é o que é certo para você. O que funcionou para mim talvez não funcione para ti. Então eu não posso dizer que para você volte a trabalhar porque você vai perder sua identidade, ou não volte a trabalhar porque você vai perder seu vínculo afetivo. Cada um tem o seu modo de ter a sua própria identidade feminina, de carreira, de profissional e de mãe, de esposa, de mulher, de filha, enfim. Isso não é essa definição, ou eu vou voltar ou não vou voltar. A questão é você primeiro fazer uma análise de como está a sua vida, do que é importante para você, do que você aguenta abrir mão, né? Até no sentido emocional, psicológico mesmo, porque isso faz diferença sim. Parece que é uma coisa rotineira, né? Que já faz parte da vida feminina, mas não é bem assim, porque as gerações mudaram, né? Nós tivemos uma criação diferente da dos nossos pais, diferente da dos nossos avós. Eu tive uma criação muito focada em estudo e trabalho. Meus pais sempre falaram, estuda, trabalha, não dependa de ninguém, mete a cara, vai à frente. Então, e eu encontrei os meus meios de fazer isso depois mesmo da Elisa. Mas essa foi a minha formação. Essa foi o ensino que eu recebi. O ensino que você recebeu talvez seja diferente. Então, o primeiro ponto que você deve pensar é que o dever não é necessariamente da mulher. Isso depende do acordo que há entre as pessoas envolvidas com aquela criança. Isso depende muito dessas pessoas. Agora, o que é inevitável é que a mãe, como mãe, tem sempre a função, a missão de cuidar do seu filho da melhor forma que lhe for possível, ok? De lhe dar atenção, de lhe dar carinho, de lhe dar o necessário. E às vezes, para ela lhe dar o necessário, ela precisa sim sair para trabalhar. E às vezes, para ela lhe dar carinho, ela não precisa parar de trabalhar. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes, para que ela possa acompanhar, para que ela possa dar conta de toda aquela rotina, ela precisa estar em casa. Essa semana eu vi uma reportagem, e até comentei com meu esposo, que numa média nacional, né, aqui no Sudeste a gente tem uma diferença ainda, mas numa média nacional, as mulheres ganham em torno de 40% menos que os homens. E trabalham cerca de 10% a mais do que os homens. E tem ainda uma discrepância no sentido das mulheres que são mães, ganham menos ainda, porque acho que já se considera a questão delas não poderem fazer a hora extra, delas não, enfim, eu não sei quais são os critérios que levam a essa discrepância, mas foi uma pesquisa feita no ano de 2019, em agosto do ano de 2019, e eu achei bastante interessante esse pensamento. Ainda há este problema,
estão surgindo muitos grupos, muitas empresas feministas, mas ainda há esse problema e é importante que você saiba e que pense e entenda. De repente até você olha para a sua empresa agora com um olhar diferente. Poxa, eu não tenho esse problema lá, né? Eu sei que eu posso conversar e posso atender minha família num caso de necessidade. Eu não tenho esse problema de discrepância salarial, não tenho esse problema de desvalorização por eu ser mãe. Então, isso são quesitos importantíssimos. E se você está escolhendo uma profissão, está vivendo uma nova etapa, importante você pensar. Eu estou fazendo uma terceira graduação agora, estou fazendo pedagogia e eu faço IAD. E eu encontrei, no encontro presencial que a gente teve, eu encontrei uma pessoa e ela me falou assim, olha, eu fiz pedagogia, agora eu estou fazendo letras e você está fazendo pedagogia para conciliar com a maternidade? Porque olha, se for, é furada, viu? Não dá certo. E é legal você pesquisar, você olhar. Às vezes você fala assim, não, vou desistir da minha carreira, vou investir em tal coisa, né? Vou mudar de carreira, vou para tal lado, porque eu vou conseguir conciliar. Pesquisa primeiro, olha, realmente você vai conseguir conciliar? Aonde você trabalhar, como você vai trabalhar, como vai ser esse meio. Pesquisa, olha direitinho, não pula de olhos fechados em nada, tá? Para que você depois não fique com isso preso ali e fala, meu Deus, fiz errado e agora não consigo voltar atrás, o que eu vou fazer? E aí, por último, para a gente poder encerrar esse bate-papo, eu gostaria de falar com vocês uma coisa muito importante, né, nessa questão da carreira. Nós não precisamos ter nada de tão definitivo, eu sempre falo isso, às vezes a pessoa entra num desespero tão grande de que aquele é um momento único, exclusivo da escolha e que ela é uma decisão definitiva. Não necessariamente precisa ser. É importante que você viva aquele momento, né? Se agora você está vivendo um momento em que você precisa parar de trabalhar, viva esse momento, sem a cobrança de como vai ser daqui a um ano. Planeja para este momento, pensa para quanto tempo este momento é o suficiente para você, é importante para você e atende o que você está vivendo. E aí, se em outro momento você sentir uma nova necessidade, não tem problema nenhum de mudar de ideia. Não se prenda ao que você mesmo fala como certo ou que os outros falam que é certo para você. Às vezes a gente tem essa coisa do social muito cobrando da gente, né? De você falar assim, não, eu quero cuidar do meu filho, e de repente você não aguenta ficar ali. E aí você fica com medo ou até com vergonha de voltar atrás. Então, não faça isso. Não se prenda ao que foi dito, ou que não foi dito, ou que te cobram, ou que te dizem. É importante que você foque na sua vida e na qualidade de vida da sua família, do seu filho, da sua filha, para que vocês possam viver bem e em harmonia. Os conselhos vão vir, uns vão ser ótimos, outros não tão bons, e aí você absorve tudo que vier, deixa que venha, o que for bom fica, o que for ruim deixa para trás, deixa embora. Provavelmente todas as pessoas que te dão conselhos, que comentam com você, são pessoas que lhe querem bem, que transmitem um pouco da sua própria experiência de vida e que querem que você não sofra, né? A maioria das pessoas que vão te dar um conselho são pessoas que têm esse propósito, mas a história de vida delas é uma, a sua é outra, e a primeira pessoa que tem que respeitar a sua história, o seu momento, é você. Então, ouça o seu momento, olhe o seu momento, converse com as pessoas que estão com você, não tenha medo de mudar de ideia, não tenha medo de rever seus valores, não tenha medo da mudança, ela é parte da nossa vida, mudar faz bem e é necessário. Eu gostaria muito, muito, muito mesmo de que nós tivéssemos esses superpoderes que às vezes a gente acha que tem, né? De conseguir dar conta e equilibrar todas as coisas. Mas nós temos um outro poder muito maior que esse, que é o amor, né? Quando a gente coloca amor no que a gente faz, o resto segue seu caminho, né? O resto vem fluindo. Então, essa é a dica, acho que principal, de tudo que eu pude falar para vocês um pouquinho sobre olhar o planejamento financeiro, sobre olhar o planejamento das atividades com as pessoas que moram com você, sobre olhar a questão escolar, se você tem condições de deixar com alguém, não tem escola, não tem escola, tem vaga na creche, não tem vaga na creche, posso pagar, não posso pagar, e vale muito a pena pesquisar se você pode pagar ou não pode pagar, porque às vezes o seu salário
é só para pagar aquela escola, porque não é só a mensalidade, né? Tem outras coisas aí que vêm junto. Então, tudo isso você tem que pensar, mas acima de tudo é o amor, é o que você tem que colocar, né? É o amor pela sua carreira, o amor pela sua família, o amor por você como ser humano, não só como mãe. Você é um ser humano, você é uma pessoa e a gente tem direito de errar, acertar, de se sentir culpado, de não se sentir culpado, faz parte do nosso processo de aprendizado e nós vamos aprender e aprender a aprender sempre uns com os outros. Gente, é isso. Eu espero que tenha sido legal para vocês, eu espero que tenha compartilhado um pouquinho dessa experiência, esse bate-papo, na verdade, né? Nós vamos ter uma live na semana que vem falando sobre empreendedorismo para as mães, né? Essa coisa de, legal, Karina, eu decidi que eu não vou voltar e eu tenho aí uma habilidade ou uma outra profissão, que foi o que aconteceu comigo, né? E eu vou empreender e vou conseguir conciliar aí com a maternidade. Como que eu faço? Quais são as dicas que você dá no meu planejamento? Será que dá certo, não dá certo? Vai ser uma live bem legal. A gente vai ter aqui como convidada a Camila Machado. Ela é fotógrafa, tem um neném lindo, Joaquim, amo, fofo, ela, enfim, minha família. E vai estar aqui com a gente também contando um pouquinho dessa experiência dela. A gente vai estar trocando esse feedback. Se você conhece aí alguma pessoa que está nessa situação, compartilha. Depois eu vou deixar para vocês, vou mandar para vocês o link do canal. Agora eu tenho um canal no YouTube. Finalmente tomei coragem, comecei a gravar live, gravar vídeo, tenho um canal lá no YouTube. E aí a gente vai poder, eu vou colocar esses vídeos lá. E aí eu vou colocar outros vídeos de outras coisas que vão estar vindo, vão surgindo, eu vou avisando vocês, tá bom? Olha, um beijo, foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.